Organizar a esperança com as mulheres é o tema do programa de hoje, nesta série que nós estamos fazendo na perspectiva do ano jubilar. O documento final do Sínodo afirma que, em virtude do batismo, homens e mulheres gozam de igual dignidade no povo de Deus e que não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na igreja. Não se pode impedir o que vem do Espírito Santo. No programa de hoje, nós conversamos com Priscila Cirino Teixeira. Ela é missionária consagrada da Fraternidade Missionária Verbum Dei, doutoranda em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta, onde também cursou Teologia e realizou o mestrado. E integra a coordenação da Rede Brasileira de Teólogas, este coletivo tão importante que tem sido muito potente para nos ajudar nas reflexões teológicas. Priscila, que alegria ter você aqui agora presencialmente, já esteve antes, mas virtual. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada, Marcos, pelo convite, mais uma vez. É realmente uma alegria poder contribuir aqui nesse caminho de reflexão, né, e de construir juntos uma igreja mais sinodal. E eu sei que esse tema é muito caro a você, nos seus estudos e também na rede que você integra, né? Pensando no processo desenvolvido pelo Sínodo e nesse contexto que a gente está de jubileu, o que significa organizar a esperança a partir da experiência das mulheres? Eu acho que um elemento muito importante para qualquer grupo organizar a esperança é realmente caminhar como grupo. Esse espírito de rede, de coletivo, de construir juntos. Porque em muitos momentos nessa caminhada e na nossa luta também como mulheres dentro da igreja e na sociedade, a gente é acometida, vamos dizer assim, por muitos desânimos. Porque o processo é muito lento. A gente vê muito pouco avanço e vai e volta e retrocessos. Então, quando a gente se reúne, a gente tem de novo uma potência de renovar as esperanças, né? E uma coisa que eu acho muito bonita também nesse caminho é a gente conhecer pessoas que estão trabalhando nesse âmbito, né, de fortalecimento das mulheres em outras realidades, não só na igreja. Porque nós precisamos de trabalhar em muitos âmbitos. E eu digo sempre assim, que ninguém consegue trabalhar em todos os lugares e fazer tudo que é preciso ser feito. Mas quando a gente sabe que tem alguém ali naquela realidade trabalhando para melhorar a situação das mulheres, para nos colocar numa situação que é a nossa real dignidade, né, como você disse aí na nossa abertura, a gente pode, então, se sentir com mais força para fazer o próprio trabalho, né? Para esse lugar aí que eu também, né, como você disse, me coloco, né, que é esse trabalho mais ligado à teologia e à inserção das mulheres nesse âmbito eclesial, eu percebo, né, e vivo com muita necessidade mesmo, mas não só de relevância, mas às vezes de necessidade, me encontrar com outras mulheres que trabalham também em outros âmbitos, né? Seja no âmbito do direito, seja mesmo na implementação da justiça social, em âmbitos de trabalho de pastoral mais, né, social. Tudo isso é importante, né, para a gente construir juntas e juntos. Eu destaquei o trabalho, né, e a rede das teólogas, porque a teologia, historicamente, sempre foi um lugar muito dominado por homens e por clérigos, né? E quando a gente vê um coletivo tão potente de mulheres que foram conquistando o espaço da reflexão e que têm contribuído, isso é muito positivo. E não só mulheres religiosas, consagradas, de comunidade, mas também leigas que integram esse espaço. Então, é muito importante a gente valorizar e aprender nesse processo coletivo, como a Priscila destacou aqui. Agora, Priscila, como é que a gente reconhece e valoriza a atuação das mulheres que já estão presentes na vida pastoral e na comunidade? Uma constatação é que vocês são a maioria nas nossas comunidades. Realmente, esse é sempre um desafio, né? Porque é verdade que nós estamos ali, né, nas bases, nos trabalhos, nas pastorais, mas o que talvez seja, né, a reclamação, o clamor mais do que a reclamação, e que também aparece, né, no documento final do Sínodo, é que esse reconhecimento, muitas vezes, ele é só verbal, né? Então, há um discurso, sim, há igual dignidade batismal, mas, na prática, como que essa atuação, ela é não só reconhecida, mas ela é promovida?
Porque um reconhecimento, talvez nós vamos ter. Se a gente for na maioria das paróquias, talvez, né, da nossa arquidiocese, eu imagino que a maioria das coordenadoras de conselho pastoral seja mulher. Verdade. Porque nós já avançamos nisso. Eu acho que a Arquidiocese de Belo Horizonte tem uma trajetória, né, que talvez em outros lugares, quando a gente lê o documento do sínodo, em alguns momentos eu penso, né, tem coisas que aqui né, nas igrejas do Brasil e na Arquidiocese nossa aqui de Belo Horizonte, nós já caminhamos. Mas outros lugares ainda não. Uhum. Então, a partir de onde nós chegamos, né, como que a gente pode caminhar mais? E aí, eu costumo dizer que acho que as mudanças precisam ser mais estruturais. Há ali no documento do sínodo uma proposta de implementação de novos espaços de participação, não só para as mulheres, né? Porque o documento, na maioria das vezes, fala para os cristãos leigos e leigas. Sim. E é verdade. O aumento da participação nos âmbitos de decisão tem que ser, né, para leigos e leigas. Uhum. Mas como que a gente implementa isso como regra? Não como uma concessão, porque muitas vezes a sensação que a gente tem, ou a vivência, a experiência, é que quando se tem uma mulher num conselho diocesano, num lugar de mais relevância, uma juíza num tribunal eclesiástico... Coordenadora de pastoral. Exato, parece uma concessão. Uhum. E, às vezes, eu tenho um termo que é uma brincadeira, né? A gente traz esse termo de estudos sociológicos, mas eu transformo ele na nossa realidade religiosa, que eu chamo de política do estandarte, que é colocar uma mulher aqui ou ali e dizer, olha só, nós temos mulheres. Uhum. Então, esse lugar da mulher que está ali, de uma, duas... no meio de 20, 30 homens tomando decisão nos nossos âmbitos eclesiais, é um lugar relevante? É um lugar para ser aplaudido, como também, né, nós temos no Vaticano, desde o Papa Francisco? Claro, é uma conquista, é para valorizar. Mas será que essas mulheres estão ali realmente porque se quer ampliar o espaço ou porque a gente quer acalmar, né, certos clamores e dizer, olha, a gente já fez alguma coisa. Então, eu acho que fazer realmente alguma coisa para esse reconhecimento, essa valorização, é caminhar realmente para uma paridade. Né? Nós deveríamos almejar, como igreja, que os nossos conselhos, que os nossos espaços de decisão paroquial, forânico, né, região episcopal diocesano e em âmbito de conferência episcopal, fossem igualitários, nesse sentido mesmo numérico, né? Eu acho que isso poderia ser feito. E interessante o que você fala dessa política do estandarte, porque isso acaba virando uma ação de marketing, ou seja, você colocou ali uma mulher e tal, e pode gerar em nós, inclusive, um sentimento de comodismo, de nos acomodar. Não, tem uma ali, já está bom demais, então vamos deixar a banda passar, né? Vamos deixar tocar. E acho que o momento... realmente, ou seja, se ocupou ali, ou seja, como é que isso se torna realmente e gera uma mudança estrutural e em todos os espaços onde a gente está, né? Exatamente, eu acho que dá essa sensação, né, que esse colocar uma, duas, 5 mulheres ali é um modo de não legitimar uma luta maior, né, e inclusive acalmar certos coletivos, vamos dizer assim, ou certos grupos, que a gente está tentando, né, avançar em tudo isso. Acho que é muito importante, né, nessa discussão, você mencionou aí, né, mais um pouquinho atrás, a questão teológica, a gente avançar também numa reflexão teológica em relação a tudo isso. Porque muitas vezes o que fundamenta todas essas realidades, seja consciente, seja inconscientemente, é uma imagem de Deus, que também é uma imagem de Deus excessivamente masculinizada, né? Que é uma projeção nossa. Né? Exato. Porque a gente, obviamente, se a gente for ler o catecismo, está lá, Deus não é homem nem mulher, isso é evidente. Mas na prática, como que a gente tem um discurso que muitas vezes também se reflete na formulação da doutrina de uma imagem excessivamente masculina de Deus? A partir também desse nosso horizonte ocidental cristão, que foi enquadrando tudo nesse formato, né, nesse modelo. Exatamente. E aí, quando a gente parte para buscar uma reflexão teológica que transforme essa visão, que é, né, um dos trabalhos que eu estou fazendo atualmente, nós estamos buscando dar subsídios para fundamentar essa transformação. Porque se a gente está falando de uma transformação que tem que ser estrutural,
não é só estrutural no sentido de mudar uma norma aqui e outra ali, incluir uma participação aqui e outra ali. Tem que ser também uma transformação do nosso modo de expressar a fé, que, claro, também está na teologia, está na liturgia. Eu achei interessante, e estava relendo hoje de manhã, como que no documento do Sínodo relembra que a gente precisa ter cuidado sobre os termos que a gente usa, né? Usar expressões que incluam homens e mulheres, mas também lá tem um elemento interessante, que é como que a gente, nas liturgias, inclui textos significativos sobre as mulheres. Recentemente me chamou a atenção, por exemplo, que a liturgia diária, né, ela vai acompanhando na primeira leitura um determinado livro bíblico. Então, há um tempinho atrás, nós estávamos acompanhando o livro dos Juízes. Só existe uma juíza entre 13 ou 14, mas é uma coisa muito extraordinária, que tem existido uma juíza que liderou o povo de Israel lá mais de 1000 anos antes de Cristo. Então, como que... Aí, né, tem uma juíza lá. Aí a liturgia católica, né, da Igreja Católica, ela realmente dá saltos no Antigo Testamento e pega textos selecionados. Ao selecionar os textos, a juíza Débora não aparece. Então, a gente salta o capítulo 4 e 5 de Juízes, são 2 capítulos inteiros, e que eles não estão na liturgia diária. Priscila, eu preciso de fazer um intervalo aqui bem rapidinho, mas eu quero voltar sobre esse ponto aqui dentro de alguns minutos. Já já a gente continua sobre organizar a esperança com as mulheres. Até já. Estamos de volta com a Igreja Sinodal, hoje na companhia da Priscila Cirino, conversando sobre organizar a esperança com as mulheres. E antes do intervalo eu te interrompi, você estava falando exatamente de textos da Sagrada Escritura que omitem também as participações das mulheres, como você mencionou esse do livro do Juízes. Eu queria que você continuasse comentando sobre isso e também agrega um elemento, porque não só os textos sobre as mulheres, mas também o texto das mulheres, quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja, que fala-se de um período da patrística, dos padres da igreja, mas quase não se fala das madres da igreja. É muito interessante essa questão realmente, e nós estamos num movimento de recuperação de tudo isso, né? Então, nós temos já estudos sobre madres da igreja, por exemplo, né, que são essas pessoas, os padres da igreja e as madres da igreja, que ali do século II até o século VI, né, escreveram e pregaram coisas muito importantes que construíram as bases do que a gente chama hoje, né, de doutrina cristã e que inspiram até hoje, né? E a partir do Concílio Vaticano II, principalmente, esses textos foram recuperados e inspiram a nossa reflexão e a nossa praxis. Então, quando a gente busca, né, valorizar e recuperar essas pessoas, também místicas, também teólogas, tanto da Idade Média quanto recentes, né, nós estamos também dando voz a essas que foram relegadas, que foram esquecidas. E acho que aí entra um elemento importante, que é como seria bom que não fosse só nós, mulheres, que lembrássemos isso. Que isso fosse algo que também os homens lembrassem. Quando dão uma catequese, quando dão uma homilia, quando escrevem um texto para uma publicação, como que a gente pode valorizar e recuperar essas pessoas, geralmente mulheres, que foram esquecidas, né? Também temos outros movimentos ligados, por exemplo, à questão de negritude, como que a gente valoriza autores e autoras negros, indígenas, além, né, também das mulheres, que eu acho que todas essas lutas, elas se relacionam. Porque, no fundo, a gente está falando de grupos que foram esquecidos, que foram marginalizados, em detrimento, né, de outros que foram elevados. Então, o caminho, né, tanto nas liturgias, porque às vezes também, eu penso, né, tem textos que estão realmente na liturgia. Eu mencionei Débora, que ela ficou esquecida. Mas nós temos textos que eles fazem parte da liturgia. Mas aí nós vamos a uma missa dominical e como que é valorizada aquela presença das mulheres ali, naquele texto? Porque se a gente continua, né, no caso, os padres, né, na homilia, invisibilizando essa mulher que está ali, a gente vai falar sobre as mulheres só no dia que for o texto da Samaritana? Só o dia que for a cura da mulher com hemorragia? A Rainha Esther. Exato, a Rainha Esther, que é a liturgia do dia de Nossa Senhora Aparecida. Ou a gente vai falar das mulheres que estavam sempre ali com Jesus. Porque a gente já tem suficientes estudos bíblicos para dizer que Jesus tinha discípulas. Então, toda vez que ali tiver dito os discípulos, a gente imagina homens e mulheres?
a gente vai imaginar homens e mulheres se isso for verbalizado, se isso for dito. Então, Jesus estava ali com suas discípulas e seus discípulos. No meio da multidão tinha homens, mulheres e crianças. Algumas vezes isso é nomeado. E se isso fosse nomeado cada vez na catequese das crianças? E aí as crianças já crescem ouvindo aquilo e formam um imaginário diferente do que nós formamos. Porque nós hoje precisamos reformular um imaginário. Eu recentemente descobri uma questão, né, falando um pouco sobre Bíblia e invisibilização, que vem também nas traduções, que aquele famoso texto bíblico que a gente chama de multiplicação dos pães, na versão de João, diz que tinha ali alguém que entregou os 5 pães e os 2 peixes, né? Quem é esse alguém? Era uma mulher? No caso do texto bíblico, diz que era uma criança, mas a tradução diz sempre um menino. Então, se a gente lê o texto, a gente imagina um menininho ali de uns 6, de uns 10 anos, cada um vai fazer com sua composição, mas dificilmente você vai achar alguém que imagina uma menina. A partir do momento que a gente diz que ali tinha uma criança, inclusive porque em português a gente tem uma palavra que é neutra, né? A gente nem precisa forçar, vamos dizer assim como no grego, porque a palavra que está lá é uma palavra, né, que indica uma criança, um infante, vamos dizer assim, ou uma infante, a gente provoca um imaginário de identificação. Então, uma menina que está na catequese, ela se vê entregando os pães para Jesus, não só o menino. E aí a gente já vai formando uma mentalidade, né, que depois a gente tem que continuar alimentando nas homilias, que digo porque são os 2 espaços em que as pessoas principalmente estão, né, ali para receber uma formação. Mas também, quando a gente recebe pessoas, por exemplo, num curso de batismo, num curso de noivos, que são 2 âmbitos que as pessoas vão ali pontualmente. Que tipo de mensagem a gente passa? Que tipo de memória a gente suscita nas pessoas? Que tipo de imaginário? Um imaginário que reforça, né, um lugar prioritário dos homens ou um imaginário que reforça essa igual dignidade batismal de mulheres e de homens? Eu queria destacar aqui, Priscila, a partir da sua fala, e o tempo é o nosso cruel inimigo, mas que você mencionou o documento sinodal, eu achei interessante, embora talvez tenha lacunas, ainda muitas lacunas, mas na versão do documento final, que fizeram questão, e como a linguagem é um elemento importante da nossa socialização e formação, que eles sempre se referem agora homens e mulheres. Em todo o texto a gente vai ver a menção sempre de homens e mulheres. Mas o que eu queria destacar aqui é sobre o processo das lideranças de comunidade e também nos processos de formação, nas casas de formação no seminário, né? Como é que o processo sinodal e como é que a gente pode olhar isso como espaço também de esperança organizada para que as mulheres ocupem cada vez mais este espaço? Eu acho que o documento sinodal aí deu um passo importante, que foi colocar explicitamente a necessidade, a importância de que haja mulheres também dando formação, dando aula nos seminários. Então, há lugares que isso já foi implantado, que já estava, né, acontecendo, e há lugares que não. Mas o que eu penso que seria relevante fazermos como igrejas, né, diocesanas, para implementar o sínodo, nós estamos no processo sinodal na etapa de implementação. Então, se é para implementar, nós precisamos criar políticas de implementação. Não só dizer é importante que as mulheres estejam dando formação e aulas nos seminários. Então, eu fiquei pensando, né, o MEC, nos cursos de graduação, de pós-graduação, tem uma exigência de número de professoras. E se as dioceses tivessem a coragem de implementar isso nos seminários? Que houvesse pelo menos 1/3, já não vou nem dizer metade. Se isso fosse uma norma da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. No processo de renovação da Ratio Fundamentalis da formação, né? Exatamente. Poderia entrar como um elemento obrigatório. Se isso acontecer, seria de fato uma revolução. Seria de fato implementar o sínodo. Assim como seria de fato uma revolução se nós começássemos como igrejas, principalmente a partir das conferências episcopais, a implementar, normatizando
a possibilidade de novos ministérios. Isso já tá oferecido. Há um ministério universal que foi instituído, que é o de catequistas, mas há possibilidades de outras implementações, né? Então, eu acho que é o momento das igrejas locais, mas principalmente das conferências episcopais, correrem o risco de levar a sério a implementação. Porque implementar é isso, é criar políticas, normas, modos, operações para que isso se realize. E acho que a gente ainda está longe de fazer isso, mas como nós estamos falando de esperança, né? Vamos manter a esperança. E é importante esse elemento que você traz, inclusive para ajudar quem está nos acompanhando, porque é isso que faz gerar processo. Se não der esse primeiro passo, também vamos ficar ali só no discurso, como você mencionava no bloco anterior, e a gente não implementa verdadeiramente os processos, que talvez sejam um dos principais legados do pontificado do Papa Francisco, que foi de nos impulsionar nessa geração de processos. E para a gente encerrar aqui, Priscila, bem rapidinho, como é que as mulheres podem nos ajudar, a igreja e também a sociedade, a viver esse jubileu de maneira mais completa e mais transformadora? Bom, eu penso que nós precisamos acreditar no nosso próprio potencial. Um elemento que essa sociedade, né, que a gente vive causa em nós é a dúvida sobre nós mesmas. Então, o elemento principal de empoderamento é a gente acreditar no nosso potencial, acreditar nessa dignidade de cristãs, acreditar na dignidade de filhas de Deus e avançar, e lutar e colaborar nessa igreja sinodal para que ela realmente seja implementada. Isso aí. E vamos juntos, juntas e juntos neste processo que é tão importante. A gente conversou hoje com a teóloga Priscila Cirino. Ela é da Rede Brasileira de Teólogas, é doutoranda pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, e trouxe muitas iluminações e inspirações aqui no nosso caminhar. E por isso eu quero agradecer, Priscila, a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Volte sempre, viu? Espero voltar, sim. Obrigada. E obrigado a você também que nos acompanhou no programa de hoje, nesta discussão, e que seguimos juntos organizando a esperança. Quer rever os nossos programas? Estão todos no YouTube, basta você procurar @Igreja Sinodal. Todas as reflexões que a gente trouxe até aqui você pode rever e compartilhar com os seus amigos, com as lideranças da sua comunidade, e assim vamos nos formando para implementar e viver realmente uma igreja mais sinodal, mais profética, mais missionária, mais comprometida, mais participativa com todos e todas. Na próxima semana, então, a gente continua esse papo por aqui, organizando a Esperança Camponesa, celebrando também o jubileu de 50 anos da Comissão Pastoral da Terra. Eu espero por você. Um abraço forte e até lá.